Abra sua Bíblia lá, 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 e 2. Quem não tem Bíblia, adquira uma. Eu ganhei essa aqui domingo passado, uma letra grande. Estou lendo até daqui. Vamos lá? Eu vou ler o versículo primeiro e a igreja o versículo seguinte, o versículo de número 2, capítulo 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Muito bem. Quem é o personagem principal desses dois versículos? Naamã. Naamã. Era um homem muito importante, sim ou não? Sim. Está escrito na Bíblia. Capitão de exército, do exército do rei da Síria. Era um grande homem, importante, valoroso e de muito respeito. Respeitado. Ganhava muitas guerras. E porque o Senhor lhe dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso. Depois da vírgula valoroso tem o quê? Porém. Está escrito lá? Porém leproso. Essa palavrinha porém, né? Está indo tantos adjetivos bons a respeito de uma pessoa, depois vem uma vírgula e fala porém. Os professores de português aí sabem o que é isso aí, esse porém. É uma conjunção adversativa, aditiva, prepositiva, etc. Português, né? Conjunção adversativa, que mostra a oposição, o contrário. É tipo assim, o time do Flamengo perdeu o jogo, mas, porém, jogou com muita excelência, mas perdeu. Porém, né, tudo aquilo, mas é um problema. Não ganhou. É só para entender um pouquinho dessa conjunção. Porém, todavia, esse homem era muito importante. Era um homem de guerra, um guerreiro, elogiado, conhecido. As nações temiam na época, quando falava o nome de Naamã, porque era um comandante de excelência que não perdia as batalhas. Porém, era o quê? Porém leproso. Porém leproso. Talvez existam muitas pessoas que são excelentes, com vários títulos, nomes, mas tem um porém na vida. Nós, por exemplo, éramos assim. Talvez tenha alguns poréns também na nossa vida. Porém, precisamos disso. Porém, necessitamos de alguma coisa. Porém, precisamos nos ajustar. Precisamos disso ou daquilo. Porém, necessitamos de uma bênção de Deus. Porém, precisamos de algo da parte do Senhor. Estamos indo muito bem, mas tem um porém na nossa vida também. Eu acho que todos nós temos um porém. Eu tenho a impressão que todos nós temos um porém. Somos excelentes, porém, nessa área eu tenho um problema. Eu preciso melhorar.
eu preciso me cuidar mais. Porém, nessa área eu preciso ser mais vigilante, ter mais atenção, ser mais atencioso. Sei lá, todos nós temos um porém também. No caso de Naamã, era um problema de saúde. Toda aquela sua fachada, aquela beleza, medalhas, né, honrarias, mas por dentro daquela vestimenta existia um homem que só ele sabia do seu problema e a sua família. A sua esposa convivia com aquilo no dia a dia. E ele sofria muito. E sabe, o que ele passava era ele e a família. Mas aconteceu. Na vida deste homem, herói valoroso, porém leproso, e que saíram as tropas, versículo 2, da terra de Israel, e levaram presa, quem? Uma menina. Levaram presa, cativa, uma menina, não era nem uma jovem, era uma menina ainda. A Bíblia não diz a idade dessa menina, mas era uma menina que ficou a serviço exclusivo da esposa do leproso de Naamã, dentro da própria casa, convivendo com o problema. Antigamente as pessoas leprosas, elas viviam separadas, isoladas da cidade. E agora, imagine só, agora uma criança, uma menina colocada dentro da casa de um homem que poderia passar lepra para toda. E para aquela menina que estava presa, debaixo de ordens, estava vivendo ali no meio naquele ambiente. Terrível. Se nós fôssemos nos colocar no lugar daquela criança e pensando, olha, eu não estou entendendo por que estou preso, por que estou aqui agora servindo a mulher de Faraó, eu não estou entendendo bem isso. O que passava na cabeça dela? Mas uma coisa é certa, aquela menina, ela tinha uma convicção. Ela tinha uma convicção da sua fé, ela conhecia um Deus que aquela família não conhecia. Nem Naamã conhecia, nem a esposa conhecia, mas aquela pequena menina que convivia dentro daquela casa sabia o Deus, o tamanho dele, a fé que ela tinha, mas também conhecia um homem, um profeta de Deus, que aquela família também não conhecia. Então eu posso dizer que aquela menina fez toda a diferença dentro de uma casa. Tem pessoas que fazem a diferença numa cidade. Tem pessoas que fazem diferença na família. Tem pessoas que fazem diferença num condomínio, tem uma diferença. Essa pessoa é diferenciada. Aquela menina era diferenciada. Ela era especial, uma menina de Deus. Uma mulher de Deus, uma mulher de Deus. Apesar da sua idade, mas era uma mulher cheia de Deus. Uma menina de Deus, que dava testemunho, que sabia quem era o seu Deus. Lá em Samaria, ela conhecia. Ela sabia quem era o seu Deus. E ela fala justamente para a esposa do leproso, de Naamã, conta para ele o que ela disse. Vocês se lembram? Tem um versículo que fala sobre isso. E disse esta a sua senhora, versículo 3. Antes o meu senhor estivesse o quê? Estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. É muita fé, é muita convicção. Se chegar para a esposa do homem doente, do leproso, e dizer, olha, se ele conhecesse lá em Samaria um profeta, um pastor, o pastor da minha igreja, se ele conhecer esse homem, que é pastor, profeta de Deus, ele seria curado imediatamente. Irmão, quem tem um problema sério, na mesma hora essa pessoa quer dizer, onde fica, me dá o endereço. Eu vejo pessoas aí que nem cura, tem gente aí batendo em porta aqui
de gente que não cura, não faz nada, faz tomar dinheiro das pessoas. E essa menina passa essa mensagem para a esposa do homem, do leproso, diz, olha, se esse conhecer o profeta, o homem de Deus, que eu conheço, nós temos que ter convicção daquelas pessoas que nós conhecemos, quem são de Deus. Falar de quem você conhece. Você não pode falar de quem você não conhece. Tem pessoas falando de quem nem conhece. Ah, fulano de tal faz isso, faz aquilo. Você não conhece a história, você não sabe, você não conviveu. Mas essa menina sabia porque ela via acontecer lá em Israel milagres. A terra dessa menina, eu queria falar o nome dela, mas não veio, né? A terra dessa menina era terra de milagres. Era terra de homens que tinham promessas sobre eles. Era terra de profetas. Lá eles vivenciavam milagres acontecendo. Sabiam de histórias que aconteciam. Só na história desse profeta Eliseu aqui, se nós lermos os capítulos anteriores e seguimos, você vai ver tantos acontecimentos. Comida que estava envenenada e de repente ele manda fazer uma mistura lá e tirou o veneno e todos comeram. Machado que flutua. É tanta coisa de milagres. Que as pessoas hoje parece que não tem nem indicação, não, vai atrás, vai na igreja, porque não tem nem fé para ela mesma receber, quanto mais para indicar alguém para receber. Mas essa menina tinha fé. Vai na igreja hoje, que Deus vai te curar. Quantos têm essa fé para dizer, vai no culto da vitória que Deus vai te curar? A gente fica, será que Deus vai curar mesmo? Será que Deus... Nós experimentamos já, irmão, que Deus cura. Cristo cura sim. Deus cura sim. Deus purifica sim. Ele purifica leprosos, Ele purifica pessoas, Ele cura pessoas. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Às vezes os homens é que mudam aquela fé que a gente não tem mais para impulsionar outra pessoa a receber a vitória, a receber a bênção. E essa menina disse para a esposa, vai lá, se ele conhecer esse homem... profeta, ele seria curado dessa lepra. Então Naamã, diz a Bíblia, no 4, Naamã notificou o seu senhor, falou logo com o comandante dele, falou com o rei, e disse, olha, eu fiquei sabendo dessa história, olha a influência dessa menina, olha o poder de influência que tem um crente. A gente não sabe o poder de influência que nós temos. Nós temos poder para influenciar pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Mas é claro que nós somos crentes, cristãos, só temos poder para influenciar para o bem. Ninguém quer influenciar ninguém para o caminho do mal. Mas essa menina tinha um poder de influência. Por quê? Porque ela era de Deus, é uma pessoa de Deus. Ela tem um poder na palavra, ela tem um poder de influenciar pessoas para levar aos pés de Deus, aos pés de Jesus. Na mesma hora o comandante diz, olha... notificou para o rei e assim falou a menina. Olha, a menina já estava na boca agora do próprio rei, do próprio comandante, Naamã. Passou pela esposa dele, agora está na boca do marido da mulher, o doente agora está sabendo da notícia. Assim falou a menina, que é lá da terra de Israel. Olha lá, não era lá da Síria, né? Era lá de Israel. É do meio do povo de Deus. É lá da igreja. É aquela notícia que chega assim, é uma moça, uma senhora, é um rapaz, é um jovem que me falou lá da igreja Batista Ebenezer que Deus está fazendo isso, que Deus está batizando, que Deus está curando, que Deus está salvando pecadores, que Deus está fazendo milagres. Eu escutei uma história que a igreja tal está fazendo isso, e eu vou lá, eu vou ver se isso é verdade, eu preciso desse milagre. E ele ficou sabendo, olha, a história foi essa, uma menina. A menina falou desse jeito para minha esposa, e eu estou precisando. Gente, quem é o doente que está enfermo, leproso, que não quer ser curado? Qualquer dor de cabeça que a gente sente, a gente já quer logo tomar Doril. Qualquer enfermidade, tem gente que já vai tomando remédio, nem consulta médica, já está querendo é cura. E às vezes não, sempre vai estar à nossa disposição primeiro o Senhor Jesus, o médico dos médicos, que está bem perto da gente, e a gente não recorre, termina, a gente passa por cima dele e nem fala.
esse comandante aqui falou, a menina falou assim, assim, assim. Então o rei da Síria vai, anda e enviarei uma carta, já tomou providência, agora já estava na boca do outro rei da Síria, já sabendo da história da menina. Ô menina poderosa. Todo crente é poderoso em Cristo Jesus, irmão. Nós temos um poder da palavra que a gente não aproveita. A menina já influenciou tanta gente, agora estava... Olha a diferença que essa pessoa faz. A Bíblia diz que nós somos luz na terra, sal nessa terra, e às vezes parece que os nossos faróis estão tudo apagado, está tudo, o sal parece que não é mais sal. Nós não estamos falando, não influenciando mais ninguém. Eu não vou dizer todos, mas poucos estão fazendo isso. Essa menina falou, o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. Tomou a sua mão 10 talentos de prata. Né? 10 talentos de prata é muita grana, né? Um talento equivale o quê? A Bíblia parece que fala sobre isso. Um talento era uma unidade de peso. Equivale a uns, somando isso aí, acho que daria uns 340, 350 quilos de ouro, de prata. A prata é mais barata que o ouro, né? Mas já se transformar hoje por dólar, hein? Equivale mais ou menos, isso aí dá mais ou menos quase que 0,80 e multiplica por 340 e vai dar uma boa grana em dólar. Muita grana. Bom dinheiro. Uns 340 mil dólares, 300 mil dólares. E os talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Foi tudo. O cara, quando está querendo a bênção, ele faz de tudo, ele está querendo o milagre. Por isso que tem muitas pessoas que batem em portas erradas e vão nas cartas das mãos, vão nas portas não sei de onde, vão nos tambores, bate acolá, bate aqui e tal, e não tem resposta de nada. A pessoa quer dar, ela paga fábulas de dinheiro para ter aquela vitória, para ter sucesso na vida. Alguns adivinhadores adivinham de, olha, se você vai ser isso, aquela pessoa vira fila lá só para saber se ele vai ser bem sucedido, se ele vai ser alguém na vida. Aí tem gente que paga fábula de dinheiro. Esse sujeito aqui já levou logo, pensando, agora vou fazer o meu agrado, e já faço, quem sabe, a cabeça do profeta lá, sei lá o que ele pensou. Mas a Bíblia mostra o que ele pensou. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha como é que a coisa estava, já estava causando um problema. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou o quê? Suas vestes, e disse, sou eu Deus. O cara manda uma carta para você curar. Olha que responsabilidade. Você é prefeito da cidade, você é governador da cidade, de repente chega uma carta, para você curar estou enviando para você curar. Se fosse lá para o hospital, tudo bem, mas mandar lá para o rei de Israel, chega uma carta dessa, veio, pois, essa carta dessa forma, e ele diz, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Que absurdo! Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Está querendo criar um problema diplomático. Aí só tinha uma pessoa, quem sabe, um presidente de uma nação para dizer, eu vou resolver o problema. Estava quase que instalado um problema. A Síria contra Israel, uma guerra instantânea por causa de um leproso, um homem que era muito importante, estava se instalando quase que um conflito. Mas, diga comigo, graças a Deus, ainda tem profeta de Deus. Tem homens de Deus na terra, viu, irmão?
o homem de Deus. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, versículo, estou no 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes e mandou dizer ao rei. É muito forte isso aqui. Nós precisamos de homens de Deus hoje, mulheres de Deus nesse nível. Fala lá para ele. Chegou no ouvido do homem de Deus a história, o conflito de Israel contra Síria, problema diplomático, rasgou as vestes, guerra, vamos criar um problema agora. O cara está querendo criar problema, botou na cabeça dele que era problema. Na verdade, ele estava pedindo era para ser curado mesmo, e achava que aquele Israel podia curar. Estava instalado um problema. Tá? Porque rasgaste as tuas vestes? O versículo 8, porém, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há o quê? Há o quê? Há profeta. Aonde? Em Israel. Pode mandar, pode deixar, traga para mim, que o problema vai ser resolvido. Tem profeta aqui nessa cidade. Aonde tem profeta de Deus, eu sempre digo, nem urubu fica desempregado. Tem solução para tudo. Vocês lembram do urubu que levava comida? Recebeu emprego para levar comida para o profeta. Se até o urubu recebe emprego, aonde é que vai ficar desempregado perto de um homem de Deus, de uma igreja abençoada, de um povo abençoado, de um Deus que abençoa? Se está desempregado, você é muito mais importante. Deus vai abrir porta para você, em nome de Jesus. E assim foi essa história, irmão. Diga lá, fala aí, que aqui em Israel há profeta. Aqui tem resposta. Aqui em Israel tem a resposta para você. Não se preocupe, fica tranquilo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com a sua carruagem, com seus carros, e parou à porta de Eliseu. Vocês já viram quando é que chega um presidente da república, né? É cavalo, é carro blindado. Esses cavalos aqui era tudo blindado, né? Era cavalo, era carros. Eram os carros da época, eram os cavalos, as carruagens. Chegou o rei, chegou o comandante na porta da casa do profeta. Está escrito na Bíblia, tá? Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo para ele, olha, chegar alguém na tua casa, no mínimo parece ser deselegante, não é? Chegar uma pessoa importante na sua casa, cheio de carro aí fora, seguranças, todos batendo continência, aquele negócio todo. E o dono da casa nem abriu a porta, nem foi falar com uma pessoa tão importante. Aqui no Brasil, quem chegar um fulano de tarde, tem gente aí correndo lá nos pés dos... Ele nem foi. Está escrito na Bíblia. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Eliseu não foi nem falar com ele. Não desceu nem do seu quarto, ele continuou lá na presença de Deus, certamente falando com Deus, recebeu um recado de Deus, passou a mensagem para o mensageiro, vai lá e fala com ele, para ele no Rio Jordão, e manda ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. E ele vai ser curado, vai ser purificado, curado e purificado da sua lepra. É cura e purificação. Deus é assim, quando Ele cura, Ele lava, Ele limpa, Ele purifica o homem de toda impureza, de todo pecado. Porque a pior lepra não é a lepra da pele, do físico, mas é aquela lepra que está lá dentro do ser humano. É aquela lepra na alma. Aquele homem era terrível, era um homem famoso, poderoso, mas era cruel, era um homem arrogante,
Era um homem prepotente, era um homem vaidoso, cheio de estrelas, cheio de condecoração, achava que era o dono do mundo. Tem muitas pessoas que se acham, só porque tem um título, só porque veste algumas coisas, já se acham. Mas, gente, Deus sabe trabalhar para quebrar uma pessoa. Só para abençoar, Ele quebra primeiro. Todos nós, quando fomos abençoados, primeiro Deus nos quebrou, para depois dizer, ó, é Deus, eu dependo dEle. Naamã recebeu essa palavra, não gostou do que recebeu, a mensagem do homem de Deus. Pô, o camarada estava precisando ser curado, não mandou nem ele comprar remédio, não passou receita no papel, não, ele disse, ó, vai. Gastou 1 centavo para ser curado de uma lepra que era incurável. E ele fica nervoso, fica chateado perante os seus auxiliares, perante os seus subaltérrimos. E ele quis mostrar ali, ó, vim de tão longe para chegar aqui. Ele nem veio falar comigo, eu pensei que ele ia descer lá da sua casa e colocar a mão sobre a minha cabeça, orar, quem sabe fazer umas profecias, sacudir e tal. Não fez nada. Porque tem gente que só acredita quando sacode. Vai! Não! Basta uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra, não precisa. Chuta, vê se cura. Deus é poderoso na sua palavra. É uma palavra dele que age. Foi um recado dele dado ao profeta, e o profeta transmite para o seu servo, e o seu servo passa para o doente, e o doente acredite se quiser, se ele não quiser receber, não receba. Ele ficou muito nervoso, muito chateado, porque ali estava mexendo com as entranhas dele, com o orgulho dele, com a vaidade da pessoa. Tem muitas pessoas que querem ser curadas, querem ser abençoadas, mas não abrem mão do seu orgulho, da sua vaidade. Eu não preciso de Deus, eu vim aqui, mas eu sou maior, eu sou o comandante, eu sou isso, eu sou aquilo, mas para não dobrar os joelhos e reconhecer que Deus é que é o Senhor, que Deus é que é Deus. E assim aconteceu. Naamã se indignou, versículo 11, se indignou, ficou bravo, irado, e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, olha, não estou falando? Ele já falava lá no coração, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar da enfermidade, e restaurará, e restaurará o leproso. Então ele já vinha pensando, ele vai fazer isso, vai ter que fazer desse jeito. Gente, as coisas não acontecem como a gente quer, as coisas acontecem como Deus quer. A gente diz, Deus tem que ser assim, eu passo por ali, depois eu viro para cá, aí Deus, o Senhor vai não sei o quê. Deus faz o contrário. Aí Deus, não vai ser nada disso, nem vou botar a mão na tua cabeça, nem vou descer para orar por você. É uma mensagem, é um recado que Deus já deu. Você vá lá no Rio Jordão e toma 7, quantos mergulhos? 7 mergulhos. Talvez tenha pessoas que já estão no 4º mergulho e estão dizendo, não, eu não posso me entregar para Jesus, o que vão pensar de mim? O que vão dizer se eu me tornar um crente? E agora, se Deus me curar, mas eu queria só a cura, mas não queria me converter. Aí Deus sabe trabalhar e vai, converte primeiro, transforma primeiro. Porque o que Deus está interessado não é nesse corpo físico, nessa pele, não é nesse cabelo. Deus não está interessado no homem pensando, é porque eu estou precisando de manequins no céu. É porque eu estou precisando de pessoas lindas no céu, bem produzidas. Deus não está à procura ele não está à caça de atrizes, ele não está à caça de manequins, ele não está à procura de artistas, ele não está à procura de títulos de pessoas, ele não está à procura dessas coisas, não. Ele está à procura de pessoas que realmente queiram conhecê-lo como verdadeiro Deus. Ele está à procura de alma, de pessoas, pecadores que queiram se converter.
E aquele homem precisava de ter um encontro com Deus. Aquela pessoa precisava ter um encontro com Deus. Ele pensava que era só o problema na pele dele, mas o problema dele era muito maior. O problema dele é o que impedia, era o pecado que impedia ele de conhecer a Deus, era o orgulho dele. Porque a Bíblia fala sobre isso, que ele ficou muito nervoso, se indignou, dizendo, eis que eu dizia comigo isso e isso, eu pensava que era desse jeito, era do meu jeito, era da minha maneira, tem que ser do meu jeito. Tem pessoas que eram do meu jeito, se não for do meu jeito, não tem. E Deus quebra tudo isso. Olha, meu, tira o seu jeito e coloca do meu jeito. Fala para o seu vizinho, não é do seu jeito não, é como Jesus quer. Está escrito na Bíblia. Ele pensava tudo isso, é desse jeito, vai ser dessa forma. Não são, porventura, melhores os rios, olha lá, melhores rios, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, lá não tinha rios melhores? E diz, biblicamente, que esses rios eram dos mais lindos, águas limpas, puras, esse rio que ele citou, o comandante aqui. E o rio que ele ia ter que mergulhar era um rio escuro, né? A água não é clara, você não vê o fundo do rio. Esses dois rios que ele citou aqui, Abana e Farpá, eram rios de Damasco com águas cristalinas. Era bom demais tomar um banho, né? E aquela lepra saindo lá na água cristalina, né? Mas Deus pega o camarada e bota no rio bem escuro, turvo. Tem hora que Deus pega a gente e joga num lugar assim, mas Deus, isso aqui é bênção. Parece desse jeito, e Deus está trabalhando dessa forma, aquilo que a gente nem parece que é, mas é. Porque os pensamentos de Deus e a visão de Deus não é a nossa visão. A visão dele é outra. Quantos de nós rejeitamos as bênçãos de Deus porque achamos que aquilo não era bom? E a gente perde a bênção. Aí que está o problema. Esse cidadão aqui, quase que ele perde a bênção porque ele não queria entrar no rio, que era um rio sujo, que era um rio turvo, um rio de águas impuras. Eu não vou entrar nesse rio. E esse rio Jordão, nós podemos dizer que tipificava tipo o Calvário. Ali era a purificação daquele leproso. Ali seria a purificação da lepra, tirar a lepra dele. Seria o Calvário que Jesus derramou o seu sangue, que nos purifica, que nos lava, purifica de todo pecado. Ali seria o rio que ele tinha que entrar. É o rio que ele tinha que ser purificado, que ele teria que ser curado. E ele estava rejeitando, lutando para não entrar no rio. Mas foi necessário algumas pessoas que estavam na comitiva dizer, olha, nós viemos de tão longe, por que a gente não faz essa coisa? Porque ele não está te pedindo para você fazer coisa impossível, só para você dar 7 mergulhos. Ele foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Quantos mergulhos você já deu, hein? Ou você nem começou os mergulhos? Porém, vou lembrar lá do primeiro versículo, porém ele era leproso. Ah, eu sou isso, eu sou bênção, eu não sei o quê, eu sou bênção, mas Deus está sabendo que não é bênção. Ah, porque eu sou um vaso de Deus. E Deus está sabendo, não é vaso. Pedro ouviu de Jesus, tu ainda não é crente, Pedro. Mas, não sei o quê, mas ninguém vai te bater, ninguém vai mexer contigo, Jesus, porque eu estou do teu lado aqui. Olha a coisa. Pedro, quando você se converter, tem gente que pensa que é. Tem pessoas que dizem, olha, eu sou tão bom, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom relacionamento com todas as pessoas, gosto da minha sogra, gosto do sogro, gente fina, gente boa, eu gosto de todo mundo, eu sou legal com todo mundo, tal. Porém, falta alguma coisa. Porém, tem que se converter. Porém, tem que nascer de novo. Porém, tem que ser liberto. Porém, tem que deixar esse pecado. Porém, tem que renunciar a isso. Porém, e Naamã tinha um porém dele que era isso, achando que era o cara e tal.
Ah, mas rio é bom, eu tenho rios melhores que esse. Tem gente que vai para Jesus querendo aceitar Jesus, está pobre, miserável, está na pindaíba. Como diz lá no norte, nordeste. Está na pindaíba, não sei nem que tinha. É uma árvore, né? Pindaíba. Isso, irmão, você já esteve debaixo de pindaíba? Não. Né? Pindaíba. É aquela pessoa que não tem nem aonde cair morto, mas está dizendo, né? Sou gente fina. Está na pindaíba. Está na pior. Ainda está dizendo que cantando de bom aí por aí, rapaz. Rapaz, se quebranta logo, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele é que vai fazer. Não é você que vai fazer, é Deus que faz. Aleluias! Glória a Deus! E ele achando que era o cara, era o bom, era o comandante, já matei tanta gente, já ganhei tantas batalhas, guerras e tal. Olha, para Deus esses currículos aqui que nós fazemos, essas coisas não contam. Isso não conta para Deus, não impressiona Deus. E tem muita gente que acha que impressiona Deus dessa forma. Não, isso para Deus não conta. Pode ser bonzinho, charmosinho, charmosinha. Sinto muito. É como se chegasse lá no dia e Deus disse, sinto muito, ó, entra aí para a esquerda. Porém, o teu lugar é da esquerda. Tá? Eu não estou falando de política, não. Estou falando que a Bíblia fala. Tá? Então, ovelha da direita, ovelha da esquerda. Não, outro lado. Direita. Então, tem pessoas assim que se acham, não precisa de Deus, não precisa de Deus. Aliás, eu tenho até uns crentes na minha igreja, na minha família, a gente dá desculpa para tudo, para não aceitar Jesus. Não, lá em casa até minha mãe é crente. Eu tenho um parente que é pastor da igreja lá no Acre. Aí começa a citar coisas assim, e ele, doente, o leproso, morrendo, e não quer se converter. Ah, rapaz! Que demônio terrível que fica lá dentro. Mas tem águas boas, não poderá lavar neles, fica purificado. E voltou-se o rei, e voltou-se e ficou indignado. Então chegaram os seus servos, falaram, que eu já falei, né? Os profetas, disseram alguma coisa difícil, impossível, porventura que não farias, quanto mais, né? Fazendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Vamos logo, vamos tomar, entra logo lá de conversa, rapaz. Tem pessoas que você tem que abrir o verbo, tá? Rapaz, está todo sujo mesmo. Entra logo, mergulha logo para você ser purificado. Então chegaram os seus servos e lhe falaram, dizendo, meu pai, e se o profeta te disse tudo isso, vai logo e faz. Então desceu, mergulhou 7 vezes. Coisa tão fácil, né, irmão? Deus nunca pede coisa impossível para a gente. Deus nunca vai pedir coisas impossíveis para você fazer. Ele só pede as coisinhas bem fáceis para a gente. Porque as difíceis, as impossíveis é com Ele, mas as coisas fáceis é para nós. Por que você já não fez as coisas que você tem que fazer? Por que nós não fazemos aquilo que já está escrito? As coisas mais fáceis são as nossas. É a lição mais fácil a nossa. E a gente não faz. No entanto, a gente exige de Deus que Ele faça as coisas difíceis, mas eu não fiz nem o meu dever de casa. É incrível. Coisa de ser humano, né? Coisa de ser humano. É desse jeito. Ele exige que o outro seja isso, exige que o outro seja, né, perfeito com ela, exige do outro isso, mas ele não faz. Enquanto que a Bíblia diz, fazei tudo aquilo que você quer que os homens façam para você, faça você primeiro. A gente quer que as pessoas sejam cortês, gentis, com a gente, tal, mas a gente só quer, mas na hora de ser a gente não é. É a mesma coisa com Deus, a gente só quer que Deus faça as coisas impossíveis, que Deus cure a gente, que Deus liberte, que Deus faça né, aquilo que Ele tem que fazer, mas a nossa parte a gente esquece, a gente não faz.
A gente não faz o dever de casa na família, a gente não faz o dever de casa dentro da igreja, a gente não faz o dever de casa lá na empresa, a gente não faz o dever de casa lá no trabalho, a gente não faz o dever de casa com os amigos, a gente não faz o dever de casa com as amigas, a gente não faz nada disso, mas a gente exige muito de Deus. A gente quer muito de Deus. E a gente não cede nada para Deus. Esse homem era dessa forma, dessa maneira. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra, versículo 14, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se uma carne, tornou-se como a carne de um menino. Olha que bênção, hein? Que cirurgia, gente, plástica. Um velho agora recebeu uma pele de criança. Primeiro cirurgião aí, ó. Primeira pessoa que recebeu cirurgia na pele. Não era o médico que tinha no Brasil, o famoso Pitangui, não. Jesus já fazia esse tipo de cirurgia assim há muito tempo. Jesus troca pele, renova pele, faz tudo. O leproso, que era todo curubento, lá no norte chama de curuba, todo curubento, cheio de roupa por cima. Aí Jesus mostra todo para ele, agora recebe uma pele de criança, pele de menino, novinho, tá? Gente, é impossível, escuta essa, é impossível receber a bênção de Deus e ficar do mesmo jeito. É impossível a gente ser agraciado com tamanha vitória, com tamanha bênção, com tamanho milagre, tamanha cura, e nós permanecermos do mesmo jeito. Não seremos mais os mesmos. A pele dele foi renovada, tirada aquela casca. E agora estava com uma pele jovem de menino e por dentro também uma alma curada, porque ele se humilhou, desceu nas águas, obedeceu e ali recebeu o milagre da sua vida, da salvação. Foi purificado. São as águas purificadoras. A gente pensa que aquela água purificadora é aquela água que vem cristalina, e às vezes é uma água tão barrenta, mas é Deus que está dizendo, é nessa que você vai entrar. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão na terra de Israel. Quem é que estava falando isso agora? O ex-leproso. Agora estava curado, liberto, e diz, agora eu sei que somente em Israel há Deus verdadeiro. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. E aí que é o perigo. Tem pessoas vendendo os dons, vendendo talentos, vendendo milagres por aí. Ele foi agradecer e diz, agora eu peço uma coisa, que aceites uma bênção do teu servo. Pela cura, reconhecimento do milagre. Ele viu que aquele profeta ali realmente não era comprometido com coisas desse mundo. Era um homem de Deus mesmo. Ele não estava ali barganhando o milagre, agora já que eu te curei, já que eu te purifiquei, uma cirurgia dessa aí, se você fosse pagar, é muito caro. Hoje, no hospital, só de anestesia, ia botar os cálculos. Existem muitos profetas desses por aí, que nem cura e nem faz nada. Mas começa a mostrar para a pessoa, aí começa enganando pessoas. Esse aqui não é o profeta de Deus. É fácil identificarmos um profeta de Deus. Ele não se corrompe, ele não aceita propina, ele não aceita negociata, ele não aceita esse tipo de coisa. Ele veio e ofereceu, tá? Mas nada disso. Porém ele disse, vai, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei
porque não aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele se recusou. Nós somos tentados. Quantas das vezes você é tentado, provado, para fazer uma coisa errada, aceitar uma coisa errada, e você deve se posicionar como homem e mulher de Deus. São nessas coisas que a gente, não, mas tudo bem, ele está reconhecendo, eu posso aceitar, mas a ordem de Deus era para dar a mensagem para o mensageiro, entrega para ele, entrega, se ele for, ele vai ser curado. Não aceite isso. É diferente de alguém reconhecer, não, estou te dando um presente, estou te dando uma bênção, mas não foi troca. Na cabeça dele ainda estava pensando, eu vou reconhecer porque ele me curou. Se posicionou. Se posicione, não aceite o que o mundo te oferece. Não aceite a bebida, a droga, não aceite aquele pecado, não aceite aquilo que Satanás está dizendo, faz isso, faça aquilo, eu estou te oferecendo, você vai ser isso, você vai ser aquilo, olha, eu vou te colocar numa posição. Não, eu tenho um chamado, nós somos pessoas de Deus, você é um pai de família, você é uma mãe de família, você tem filhos, pense em tudo isso, o que Deus já fez na sua vida, e você vai se corromper com aquelas coisas que o mundo vai te oferecer, um negócio errado, uma propina, vai se corromper por isso, perder a sua alma, perder a sua salvação, de maneira alguma, não posso aceitar. Então esse homem se posicionou. Esse é o verdadeiro profeta de Deus. E tudo começou com a história de uma menina, de uma pessoa improvável, de uma pessoa desconhecida, que nem nome tem. A Bíblia não cita nem o nome da menina. Não precisamos de sermos reconhecidos. Quando Deus não bota nome de pessoas na Bíblia, eu vejo assim como dizendo, olha, bota o teu nome nesse local aí, para você ser essa menina. Ele está dizendo, seja essa menina, haja como essa menina, faça como essa menina. Porque tem pessoas que lutam para dizer, fui eu que fiz, foi fulano que tal que fez, foi fulano de tal que orou e curou. Deus não está nisso. Não precisa dizer nome. Tem pessoas que oram e a pessoa é curada, de repente tem um testemunho se dizendo, o seu José que orou por mim, se não falar o nome do José, o seu José fica bravo e não vai orar mais por você. Ele queria o nome dele. O nome de Jesus que é exaltado e glorificado na igreja. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto grandes e ricos, pequenos e pobres, Deus não faz acepção de pessoas. Esse homem aqui era grande, era rico, mas Deus não fez acepção. Se chegasse também um pequeno, pobre e leproso, a ordem seria a mesma. Da mesma forma que Deus falou para Naamã, Deus iria falar da mesma maneira para o pobre. Ele não muda a sua palavra. O que ele tem de falar, ele fala. Porque tem pessoas que se acham numa posição, querem que Deus fale com ela de uma maneira diferenciada do pobre. E Deus não faz isso. Deus não trata ninguém diferente. Então, tanto o grande rico e o pobre, e o pequeno pobre, Deus trata da mesma forma, assim como tem tratado você da mesma maneira. Deus não faz acepção de ninguém. Ele quer todas as pessoas, mas tem que receber a ordem dele. Infelizmente, o homem não aceitou nada, o profeta não aceitou, levou as roupas, levou os talentos de prata, levou os 300 e poucos dólares, $1.000, se fosse ouro já passava para casa de 1 milhão, entendeu? De dólares, recebeu, levou tudo de volta, levou seus carros cheios de material de volta, porque o homem de Deus não recebeu. Mas nem bem pertinho de um homem de Deus, tinha um dentro da igreja, que foi atrás do ex-leproso, e contou uma mentira, contou uma historinha dele. Sempre assim, eles inventam uma história. O mentiroso é filho do pai da mentira, fala igualzinho o pai. Foi atrás
e disse: olha, apareceu uns homens lá, umas equipes lá, e está precisando de umas roupas, está precisando de uns talentos desse aí. Eu estou aqui amando do profeta. Mentira. Volta o homem, profeta de Deus fala com o seu auxiliar, disse: o que você foi atrás? Procurar o quê? Tem gente que vai procurar coisa onde ele não perdeu nada, não deixou nada, sai procurando coisa por aí. E quem procura acha dor de cabeça, acha problema, acha lepra, acha pecado. Quem procura acha. E você foi atrás dele fazer o quê? Porque o meu coração te acompanhou. A gente pensa que Deus é só aqui dentro, mas Deus, terminando esse culto aqui, Ele vai para casa com a gente, vendo o coração. Amanhã é segunda-feira, Ele vai ver teu coração lá no trabalho. Ele vai ver os nossos olhos, para onde estão. Ele vai te acompanhar nas tuas andanças. E assim acompanhou o Geazi, crente desviado, tá? Voltou com o coração. Não, eu te acompanhei. Eu fui contigo lá, o meu coração estava te acompanhando. Meu espírito te acompanhou. Aquilo que você fez é pecado. Tirou o pecado de Naamã e cai em cima do outro. Você vai receber toda aquela lepra, tudo aquilo vai cair sobre ti. No mesmo instante, o corpo dele foi tomado de lepra. Na mesma hora. Gente, com Deus não se brinca. Com Jesus não se brinca. E com o Espírito Santo de Deus, nem pensar em brincadeira. Porque Deus ainda é Deus. Fique de pé em nome de Jesus.